agora eu lanço uma pergunta para vocês. Com tantas telas, notificações, novas formas de consumir conteúdo, surge essa pergunta aí. Estamos lendo menos ou apenas lendo de maneiras diferentes? E para falar, refletir sobre isso, eu tenho aqui dois convidados especiais. Recebo a Adriane Lasti, que é produtora cultural e diretora do projeto Nossa Biblioteca, e o Daniel Conte, que é coordenador da pós-graduação em processos e manifestações culturais da Universidade Fevale. Sejam muito bem-vindos, que prazer recebê-los. Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade aí. Conhecendo o Daniel também, muito bacana. Muito bom recebê-los, bom dia. Obrigado, André, pelo convite, um prazer estar aqui, bom conhecer a Adri também, já fizemos 43 projetos antes de entrar no ar. Um vai sair, né? Um vai sair. Adoro isso. Estava falando até aqui nos bastidores que o Daniel Conte foi meu professor no mestrado. Quando eu fiz o mestrado, ele era um professor maravilhoso. Aluna brilhante, como sempre. Professor maravilhoso. E hoje, para um assunto tão importante, tão interessante, que é a leitura, né? Então, eu lanço aqui essa pergunta que eu lancei para a nossa audiência refletir um pouco, eu faço para vocês. Nós estamos sendo cada vez menos leitores, estamos deixando de ler ou estamos lendo de maneiras diferentes? Posso começar? Vai lá, vai lá. Bom, eu acho que a gente está lendo bem menos. Bem menos. A gente realiza projetos para levar livros para as escolas públicas, né? Trabalhando também em EJA e bibliotecas públicas, e bibliotecas em escolas municipais e estaduais. E realmente a gente vê uma grande deficiência, que é a questão do acesso ao livro. Como que tu vai ler algo que não está atualizado, que não é um tema, um gênero literário, que tu tem afinidade, para poder ter o estímulo à leitura? Então, a gente observa, infelizmente, né, existem várias pesquisas no Brasil, inclusive do Instituto Pro Livro e do Itaú Social, que falam que o brasileiro, 47% do Brasil, leu um livro em um ano. Então, imagina, né? Quase metade. E esse indicador, ele reduziu. E a gente tem muito esse propósito, né, de conectar as pessoas com o livro. E existe um grande movimento no Brasil que é fora das telas, né, justamente para essa questão de escrita, né, com inspiração, conhecimento, fala, e sair das telas também é saúde mental. Então, eu acho que, infelizmente, né, a gente está lendo menos. Eu concordo com a Adri, mas e discordo da Adri, assim, no sentido da gente ter dimensões de leitura. Eu acho que antes da gente pensar se estamos lendo menos ou mais, assim, e não estamos lendo mais, né? Estamos lendo de maneiras em suportes diferentes, mas a gente tem uma migração dos guetos de leitura. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente tem o olhar geral, que estamos lendo menos, mas, por exemplo, a leitura, Adri, eu estava estudando isso, a leitura entre jovens de 18 e 32 anos, né, 18 a 32 anos, de classe C, mulheres, né, e que se declaram negras, ela aumentou 28%. Né? Por quê? Porque é essa a ideia. A gente tem duas grandes dicotomias hoje que causam uma falsa simetria, Andréia. É assim, primeiro, a gente não sabe mais com essa questão das telas o que é informação e o que é conhecimento, então tem uma linha muito tênue, né, do que é informação e do que é conhecimento, e depois uma variante importantíssima que está dentro da organização sistêmica assim, da literatura e do livro, a Adri conhece muito melhor do que eu isso, a questão do funcionamento operatório da distribuição e da democratização da leitura, que é a questão da literatura como territorialidade. Então, a literatura aparece como uma marca identitária, reivindicatória, e tem um grande volume de pessoas lendo mais entre classe C e classe D, né, entre jovens de 18 a 36 anos. Coincidentemente, a mesma faixa etária que é mais vinculada às telas, aos suportes tecnológicos, né? Que são jovens de 20 a 40. Então, tem um grande número que coincide. Então, o que eu gostaria de dizer é que estamos lendo de maneira diferente, né? Se tu olhar num todo,
é um todo que diminui consideravelmente, mas se tu olhar especificamente, André, eu acho que tem coisas muito importantes que devem ser consideradas na leitura, principalmente nessa autoafirmação, nessa partilha do sensível, né? Nessa partilha da voz, da colocação, da reivindicação identitária, que eu acho importante. Interessante, bem interessante. Algo que me deixou muito feliz nos últimos tempos é ver livrarias reabrindo. Porque a gente teve muitas livrarias que fecharam, né? E hoje a gente sabe que tem uma livraria ali que está próxima e que está abrindo, apesar de, eu acho que de necessitar de um estímulo também para o novo leitor ali. Esses dias eu cheguei numa livraria e o dono da livraria ali que estava atendendo disse: estou vendendo muita figurinha, eu queria estar vendendo livro, né? Mas que bom que a gente tem esses novos espaços surgindo também. As livrarias independentes estão vindo com tudo. Porque eu acho que é um caminho, né? Antes da pandemia, nós tivemos 2 grandes redes de livrarias no Brasil que, infelizmente, né, entraram em recuperação judicial. Então, isso deu um bom impacto nessa questão do acesso, né, à compra de novos livros. Depois nós tivemos pandemia, e depois tivemos enchentes, enfim. E agora vem um grande movimento, graças a Deus, que são as livrarias independentes, são as livrarias de bairro. E isso é muito bom, porque isso é o acesso, né? É o acesso da pessoa conseguir comprar no seu próprio bairro ou ter o acesso ao livro. E, principalmente, as bibliotecas públicas também. Não estão entrando agora com eventos nas bibliotecas. Deixou de ser só um espaço de silêncio, né, e de estudo e virou um grande ambiente de confraternização e poder estimular a leitura, né? Poder estimular com que as pessoas peguem o livro como empréstimo. Porque o André, assim, a gente observa, né, dentro de algumas pesquisas, que 30% dos leitores, no modo geral, utilizam o livro como empréstimo. Então, isso também é uma coisa muito interessante, porque o livro é um objeto de economia circular. É muito impactante isso, né? E o livro é um objeto de economia circular. Então, puxa, se eu li, eu posso emprestar, Claro. pode repassar. Existem milhares de iniciativas fazendo que circule. Porque as pessoas também não compram um livro porque não tem onde botar. Né? Não, e tinha uma época que a pessoa tinha muito apego ao livro. Eu tenho que ter, eu não posso emprestar, pode não eu voltar. ainda tenho. Tu tem ainda, né? Eu tenho ciúmes terríveis dos meus livros. né? Não impresso, mas eu anoto o nome e o CPF da pessoa e tal. Agora, isso é uma coisa muito importante. Eu acho muito significativo isso que tu traz da questão da reabertura, né? E eu tenho uma coisa que eu tenho observado, Adri, que essa ideia da reabertura de pequenas livrarias independentes, assim, a gente pode falar o nome de livraria, não, né? Pode? A Paralelo 30, por exemplo, perto do Colégio Militar. É uma livraria linda, tem muita coisa boa e tem um grande acervo de psicanálise. A livraria Circula, na Oswaldo Aranha, em frente ao Instituto de Educação. É uma ótima livraria e tem um grande acervo de teoria antropológica, social, literária, questão teórico-crítica. A Palavraria, né? Se a gente tem a Clareira, uma livraria demais, assim, na frente da Confeitaria Barcelona, tem um grande acervo de escritores novos. São Paulo, né, tem livrarias específicas em literatura das travestis, da comunidade LGBT, né? Então, quer dizer, e por que isso acontece? Por causa das redes sociais. Isso. Isso é uma coisa importante, por causa das redes sociais. As redes sociais, elas te dão hoje uma sensação de pertencimento. Isso é uma coisa importante, né? Eu tenho muitas restrições nas redes sociais, mas a democratização que veio do conhecimento, da informação das redes é muito importante a gente pensar, né, Adri? Então, assim, tem essas livrarias específicas, né? E elas são devido ao quê? Aos engajamentos que eles conseguem a partir das redes sociais. Não, maravilha, até quero falar mais sobre isso, aliás, que vocês falem mais sobre isso, mas só vou aproveitar o gancho da livraria para ir uma visita num sebo, que a Ana Hoffman está lá, ao vivo, e nos traz mais informações aí, um sebo tão importante também. Ana Hoffman, bom dia. Oi, Andréia, muito bom dia para ti, bom dia a todos que estão aí no teu estúdio e todos que acompanham a Masper TV nessa segunda-feira chuvosa. Não tem coisa melhor do que ler um bom livro. E eu estou aqui em Porto Alegre, num sebo, na Rua dos Andradas, muito conhecido. E quem vai conversar comigo é o proprietário desse sebo, que é o Juan. Juan, muito bom dia, muito obrigada por nos receber aqui. Bom dia. Me conta, hoje, quem é o público que mais frequenta hoje aqui o teu sebo? Nós temos 13 anos de mercado, né? Uma loja mais antiga lá na Rua Riachuelo,
Mas aqui na Rua dos Andeadas, há 3 anos já, durante a semana tem aqueles ditos ratos de sebo, né? Que são clientes que frequentam quase sempre as lojas, né? Mas aos finais de semana aqui é uma região que tem muitos turistas, né? Então não tem um perfil assim de tipo aquele cliente. Então a gente recebe criança, recebe gente de mais idade, recebe meia idade. Não tem assim um público X. Nessa época e era assim de telas, leituras online, os jovens têm acessado ainda aqui a leitura física? Muito, muito, muito. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, que dizem que o livro vai morrer em si, mas tu sabes que eu trabalho com livros há 13 anos, né? Os tempos áureos do livro eu não conheci. Se tu conversares com o dono do Beco dos Livros, do Martins Livreiro, que são livreiros há quase 40 anos, mais ou menos, não existia celular, não existia, né? Então era só livros e livros. Mas, tipo, vem de berço a leitura, assim, né? Se o pai lê, o filho acaba lendo e essa geração sempre vai perdurar, né? Ele que está aqui há 13 anos, Andréia. Nessa loja, como ele disse, é 3, mas no total são 13 anos de andradas. E enfrentou também as enchentes. Isso afetou o teu sebo de forma de perder os livros e também clientes? Graças a Deus a gente conseguiu erguer tudo, né? Nós fizemos as prateleiras aqui todas de madeira de lei, de eucalipto, é claro, são madeiras fortes, não é o MDF que murcharia com a chuva, então a gente conseguiu erguer tudo. Perdas de livros nós não tivemos, né? Alguma coisa de mobiliário da parte do café, assim, mas foi nada assim relevante, considerando com outras famílias aí que perderam tudo, graças a Deus, né? E clientes, tu acha que diminuiu da pandemia, aliás, das enchentes para cá ou não? Eu acredito que tem aumentado, né? Olha. Bastante gente se mobilizou a ajudar os comércios locais, isso foi bem gratificante, assim, né? E me fala, assim, qual o livro, assim, que chegou aqui no teu sebo, não fica na prateleira porque é vendido? Abre o destaque para algum? Os russos, do geral, de uma editora chamada Editora 34, que são as melhores traduções, né? Livro de vitrine sempre, né? Noites Brancas, Memórias do Subsolo, Crime e Castigo. E os mais procurados de forma geral? Que chega aqui, tudo bem, Juan, quero tal livro, que tu vê que se repete. Literatura brasileira, né? Machado de Assis vende muito. Muito legal isso, né, Andréia? A gente fica muito contente. Só mais uma perguntinha rapidinho antes de devolver para o estúdio. Mais ou menos, tu sabe me dizer o número de exemplares que tu tens hoje nesta loja? Aqui na loja eu tenho entre 30 e 60 mil exemplares, mais ou menos. Bem pouquinho, né, Andréia? É uns 200 mil livros hoje com as duas lojas, né? E valores? Tenho livros de R$2 a R$1.000, R$2.000, depende muito, né? O sebo tem isso, né? Se tu entrares numa loja de shopping hoje, não de demérito, né? Mas o catálogo deles é 10 anos, né? Tu entra num sebo, tu tem gerações e gerações, né? E o recado tá dado, Andréia. Não tem nenhuma desculpa para não ler um livro. Quem ainda começou o 2026 e ainda não leu, tá aí a oportunidade. Passa aqui no sebo, já pega um livro e começa a desenvolver a leitura ainda hoje. Andréia, são essas as informações. Volto contigo aí no estúdio. É isso aí, Ana. Muito bom. E que informações satisfatórias, né? A gente vê esses números, saber que as pessoas estão lendo mais, que estão procurando por livros nos sebos, que realmente deve ter relíquias ali, que só a gente entrando e pesquisando e realmente conhecendo para saber, né? O Daniel estava falando aí das redes sociais e do inverso, né? A gente pensa muito que a rede afasta, acredito que sim. Eu me dei conta que eu estava lendo menos e eu fui entender por quê, e era em relação, muito tempo eu ficava conectada e deixava a minha leitura de lado. Mas também tem o outro lado. Tem muitos clubes de leituras, tem muitos incentivos para a leitura ali, que acabam realmente incentivando, te fazendo querer ler mais, né? Daqui a pouco tu recebe uma indicação ali de um livro que tu nem estava pensando ali, que poderia, né, existir ou ser legal ali para te acompanhar. Então, eu acho que é uma via que também tem um retorno bem importante, né? Nessa questão de clubes de leitura, né, nós temos um programa que é Formação dos Agentes Pontes de Leitura, que é justamente capacitar cada vez mais pessoas que promovam um clube de leitura na sua comunidade. Hoje a gente tem um trabalho, claro, a gente está sempre incentivando as empresas a patrocinarem, né? Justamente é isso, para poder trazer esse recurso mais próximo possível e daquela realidade.
Então, hoje a gente vê muitos clubes de leitura voltados para 60 a mais, clube de leituras voltado para jovens, né? Então, a gente acredita que esse fomento de novos papéis dentro da literatura vai ajudar cada vez mais no incentivo da leitura. Então, isso é uma coisa muito legal assim, que a gente tem visto. Graças a Deus, né, que existem todos esses clubes, porque muitas pessoas têm tempo, né, e têm interesse, e existem clubes presenciais, clubes virtuais. Eu acho isso muito legal. E uma coisa, André, que me chamou a atenção, né, e até a gente estava comentando, né, Daniel, lá nos bastidores, essa questão da lei que proíbe o celular dentro das escolas, Então, isso é muito bom, porque a biblioteca voltou com força, né? Então, não existe mais... Eu falo muito das escolas públicas, né? Sim. Então, não existe mais porta fechada. Então, isso é muito bom, porque as pessoas conseguem socializar, conseguem ir na biblioteca, pegar um livro, se estimular, porque esse leitor que vai na livraria, né, o jovem adulto de 18 anos, ele tem um background, né? Então, assim, como foi a formação dele de leitor? E o grande desafio, eu acredito que esteja ali no infanto-juvenil, que é ali entre os 11 e 15 anos de idade, se realmente ele vai ter o gosto pela leitura ou vai se desenvolver depois. Então, e tinha até uma lacuna, né, nessa faixa etária aí de livros, e hoje a gente sabe que não existe mais, né? Tem bastante produção boa, né? Produção boa. Tem uma coisa que é outra obra, obviamente, não é a mesma, mas, por exemplo, a questão das fanfics, né, que são importantes, os cozy books, que são coisas que os adolescentes, principalmente, gostam muito pelo conforto que traz. O cozy book é um livro que ele não tem um conflito, né, não tem um embate, ele é mais acolhedor, mais confortável, né, do tu ler. Por que eu falo isso, André? Porque a gente tem que pensar também que essa leitura é uma produção de efeito de sentido da realidade, né? Então, quer dizer, que bom, né, Adri, que proibiram os celulares em sala de aula. Mas, assim, se a criança chegar em casa e o pai e a mãe estiver no Instagram servindo a comida, né, no Instagram, ou respondendo, ajudando nas tarefas no Instagram, esse esforço vai ser hercúleo, né, para a gente tentar alcançar esse leitor e formar esse leitor. O que foi totalmente por terra, assim, né, Andréia, foi esse mito que nós tínhamos há algum tempo, que se formam leitores até determinada idade, né, que depois disso é muito difícil. Eu acho que não, e eu acho que os leitores estão aí em permanente exposição à literatura, a literatura está aí em permanente processo de intervenção no sujeito, né? E a gente consegue formar leitores, a gente consegue criar guetos, né? A gente consegue estabelecer territorialidades literárias importantes, né? Como isso que o Juan falou agora, a coisa mais linda que eu escutei esse ano foi que os russos, Chekhov, né, Tolstói, Dostoiévski, ainda são os livros de vitrine que ele falou, né? Ele usou livros de vitrine que são consumidos, né? Então, quer dizer, mostra que a gente tem uma capacidade ainda intelectual e de entendimento do humano muito além do que a gente pensa, né? E eu acho que deve ser incrível conversar com uma pessoa com a experiência do Juan, né? E ele fala ali, se os pais leem em casa, ele falou alguma coisa do gênero, né? O pai lê, o filho, a filha vai ler, o pai e a mãe leem, o filho, a filha vai ler. É isso, né? Ou o pai estimular também o filho, né? Eu lembro que a minha mãe, ela não era uma leitora voraz, mas ela me estimulava muito, me fazia ter esse gosto. Quanto é importante isso. E a leitura, eu sou muito do livro do papel, né? Do impresso. A leitura do digital, como que vocês analisam isso? Ela está atraindo um público novo, o público mais novo ele vai para o digital, ou... né? Eu não consigo me adaptar ao digital, eu gosto de ter o livro na mão. Eu também. E tu, Adri? Eu sou do livro físico. Também, né? Eu roubo, no digital eu roubo. Já terminei o livro. Não é a mesma graça, eu roubo. Não, desculpa. Assim, o mercado do digital ainda é muito baixo, né? Como a gente tem um grande potencial do mercado de pessoas para lerem mais, então hoje, sinceramente, a gente tem contato muito com os editores, não representa nem 10% do mercado leitor o livro digital. Então, é claro, né, que uma geração como hoje em dia das crianças tem mais afinidade, né? Então, hoje, não sei se quando forem adultos, talvez esse percentual realmente aumente. Mas como ainda tem um grande mercado de novos leitores, né?
Enfim, eu acho que o livro físico é ele que dá o hábito da leitura. Porque eu acredito muito, assim, Daniel, que é muito importante, nem que sejam 15 minutos por dia, que seja um capítulo por dia, da pessoa criar esse hábito. Porque aí ela termina um livro, ela já começa outro. E assim vai, né? E ter a oportunidade na Feira do Livro, nossa, que é maravilhosa, né? Que a gente estava falando. Poder chegar na Feira do Livro, comprar 10, 12 livros, né? E aí ter a oportunidade de ter ali o seu acervo por 6 meses para ler. Porque isso é importante, que as pessoas criem o hábito, né? Dessa leitura, porque, enfim, todos os benefícios aí que a gente acredita de conhecimento, de saúde mental, bem-estar. Eu, pessoalmente, não gosto de livro digital, mas, enfim, os meus filhos, por exemplo, né, esses dias o Bernardo estava se exibindo para mim que ele já tinha uma biblioteca maior que a minha. Né? Eu falei, onde é que está? Daí ele mostra o Kindle, né? Muito bom! Então, quer dizer, é uma brincadeira dele, assim, mas eles consomem muito essa questão. Eu nem sei se eu não gosto. Eu não me afino e não consigo ter um aproveitamento visual com um livro virtual daquele aproveitamento que eu tenho como um livro físico, né? Mas também é uma modalidade acessível também para muitas pessoas. Não te esquece daquela idade que eu falei, né? Antes, jovens entre 18 e 32 anos, da pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, né? A CBL, entre aumento de 30% de leitores entre jovens de 18 a 32 anos. Justamente os jovens que estão longe de nós, né, Adri? Essa gente que... E também até colocando que muitos escritores conseguem apenas lançar ainda no virtual, né? Exatamente. O digital, eu acredito muito nessa questão da mobilidade. Então, às vezes as pessoas querem viajar uma viagem mais longa e não conseguem levar os livros. Livros técnicos, porque tu tem reconsulta. Então, eu acho assim, para tudo, né? Tudo tem um proveito, mas eu acredito muito nessa questão do hábito da leitura. Como ajudar, né? Que eu acho que é um grande desafio, tanto dos professores, em qualquer idade escolar, e depois nós como adultos. E eu sempre fui uma, né, que meio que forcei a barra com a minha filha para ela ler mais, e aí quanto mais eu forçava, mais ela dizia que não ia ler. Né? E aí eu larguei de mão. Aí ela começou a pegar livro. Aí eu fiquei tão feliz, eu disse, nem toco mais no assunto. Maravilha. Olha, o nosso papo tá tão bom que eu continuaria muito tempo aqui falando com vocês. Muito bom ouvir vocês. Mas a gente encerra por aqui a nossa conversa, mas gostaria que vocês deixassem aí um recadinho para quem está nos acompanhando ainda. Talvez um incentivo à leitura. Eu queria dizer para os nossos ouvintes, telespectadores, né, os nossos vedores, que o arranjo simbólico, né, do nosso mundo e a materialização desse arranjo simbólico em literatura é a única maneira que a gente tem de compreender a realidade. Então, assim, a humanidade, as nossas angústias, os nossos desejos, os nossos defeitos, os nossos traumas, os nossos embates subjetivos e a nossa subjetivação, né, e o nosso incômodo com o pássaro que canta mais alto do que deveria cantar, ele está lá em Hamlet, ele está lá em Conceição Evaristo, ele está lá em Roberto Tavares. E eu acho que a gente só tem uma maneira de compreender a realidade. É lendo. Não é com a informação que vem nas telas. A informação que vem nas telas serve para nos ajudar para outras coisas. Muito bom. Meu recado são para as empresas. As empresas podem, sim, ajudar a levar o livro para as comunidades. A gente tem vários projetos de doação de livros, tanto pela Lei Rouanet quanto investimento social privado, formação de agentes literários, porque faz toda a diferença tu ajudar a tua comunidade. Então, a gente fica à disposição. Ai, sem dúvida, maravilha. Assim, muito obrigada a vocês por terem estado aqui, por esse bate-papo maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Mesmo.